Juliana, quais dicas você dá para aprimorar as perguntas que a gente pode fazer para um paciente? O que eu posso te dar de dica aqui é que, para a mesma situação, tenta pensar como eu poderia perguntar isso de pelo menos 4 formas diferentes. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui para você, tá? Exemplo, o paciente te trazer a seguinte fala, né? Poxa, toda vez que eu tô em público, eu me sinto muito travado, eu fico extremamente incapaz, eu sinto que eu não vou conseguir fazer as coisas. O que você quer investigar com essa pergunta? Porque ele fica ansioso, porque ele se sente incapaz, porque ele tem medo de falar em público, certo? É isso que você precisa investigar, os porquês. Mas você vai perguntar isso pro paciente? Não. Então, como que você pode perguntar isso? Você pode perguntar para ele, mas o que passa pela sua cabeça quando você está em público? Quais pensamentos rondam a sua cabeça? Se, por exemplo, você estiver lá, né, em público, quais sinais que você começa a perceber que você parece que não é capaz de conseguir falar em público? Quais sinais o seu corpo te dá? Ou quais sinais você tem na plateia que te faz acreditar que você não vai conseguir dar essa palestra? Outra pergunta que você pode fazer: se fosse uma outra pessoa nessa mesma situação que você está vivendo, o que você falaria para essa pessoa? Quais dicas ou quais estratégias você daria para essa pessoa? Outra pergunta que você pode fazer: se você se lembrasse dessa situação depois de algum tempo, né? Passou vários dias já, e você se lembrasse de novo dessa situação, quais sensações trariam depois que você tivesse passado por essa situação? Você percebeu? Você entendeu? Você quer perceber o porquê das coisas, só que você não perguntou o porquê. Você foi muito além. E essas perguntas, elas dão muita margem para o paciente passear por essas perguntas. Dá margem para o paciente falar muito do que ele está vivendo, do que ele está sentindo. Então, o que você precisa entender é que as perguntas que a gente precisa fazer para esse paciente, precisa tirar o paciente do ponto A e levar para o ponto Z, para outro ponto. Fazer ele refletir sobre as coisas. Como eu posso perguntar isso que eu preciso saber de várias formas possíveis? O que eu quero investigar nessa fala que esse paciente está falando? Quais são os porquês que eu preciso encontrar? Só que eu não posso usar o porquê. Então, como eu posso perguntar isso de outra forma? Beleza? Eu acho que isso vai te ajudar muito.